Saúde o povo de Deus na paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 50. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos, pois são meus todos os animais dos bosques e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te o diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Pode se sentar. Deus, em nome de Jesus, essas pessoas não querem me ouvir, mas anseiam por uma palavra da parte do Senhor. Me dá graça nesta noite, para poder passar a mensagem conforme, meu Deus, o Senhor me passou. Abençoa a tua igreja, abra os nossos ouvidos e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nessa noite eu gostaria de trazer uma mensagem aqui para a amada igreja, e é com muito temor que eu trago essa mensagem aqui. Pregar uma mensagem como essa na igreja da esquina para mim é muito fácil, mas talvez pregar uma mensagem como essa dentro da minha casa, para os meus irmãos, talvez não é tão simples, não é tão fácil assim. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. O livro dos Salmos, o hebraico deu o nome como Tehillim, que quer dizer livro de louvores. A tradução grega, a Septuaginta, emprega o termo psalmos, que quer dizer um cântico entoado. A Vulgata Latina seguiu esse mesmo nome, esse mesmo raciocínio, e hoje nós temos o livro de Salmos. Salmo, eu quero que você entenda, eu vou dar um exemplo bem pobre, mas Salmos é para os judeus o que a harpa cristã é para nós hoje. Salmo é um livro de cânticos. Salmo possui 150 cânticos, escrito por aproximadamente entre uns 700 anos, desde o Êxodo até a restauração depois da Babilônia. O livro de Salmo possui vários autores, várias pessoas inspiradas por Deus.
Davi com 73 salmos. Em segundo lugar, Asaf com 12 salmos. Existem também salmos órfãos, cujas pessoas não conseguiram descobrir quem foram os seus autores. Mas hoje eu gostaria de destacar o cântico de número 50, que os estudiosos aplicam a Asaf. Eu quero que você saiba que nem todo mundo acredita que os 12 salmos de Asaf foi escrito pelo mesmo Asaf, pelo fato de a Bíblia citar 3 Asaf. Isso é a minoria, claro. Mas para nós isso é irrelevante, porque nós sabemos que seja Asaf, seja João, seja Paulo, quem for o autor do livro de Salmos, nós sabemos que é um livro inspirado por Deus, e o autor é o Espírito Santo. Asaf, ele era como se fosse um ministro de louvor, nomeado por Davi. Ele era um levita. E Asaf, ele dá-se a ele o Salmo 50 e os Salmos 73 ao 83. O Salmo 50, como nós vamos destacar aqui nesta noite, ele é dividido em 4 partes. Do verso 1 ao verso 6 nos revela um grande santo juiz. Do verso 7 ao verso 15 nos revela o julgamento desse grande juiz ao seu povo. Do verso 16 ao verso 21 nos revela o julgamento desse grande juiz a um povo ímpio dentro da igreja. E os 2 últimos versos nos fala a conclusão, o que Deus espera de uma verdadeira adoração. Essa é a divisão do livro do Salmo 50. Se você ler Deuteronômio capítulo 31 e Neemias capítulo 8, você vai entender que ao final de cada 7 anos, os sacerdotes reuniam todo o povo de Israel, aonde eles iriam renovar os votos da aliança com Deus. E acredita-se, os grandes estudiosos, que o Salmo 50 foi escrito para esta ocasião. Asaf, ele começa a introdução do Salmo destacando um juiz. Ele fala o poderoso, o Senhor Deus. Ele destaca Deus como um grande e santo juiz. Os juízes aqui da terra, eles é chamado como meritíssimo. Mas esse grande juiz, Asaf chama ele de poderoso, Deus, Senhor e Altíssimo. Quando um juiz humano ele entra dentro de um tribunal, as pessoas por respeito a ele se levantam. Mas esse grande meritíssimo, ele não precisa de honras humanas, ele aparece na sua própria glória e no seu próprio esplendor. A Bíblia descreve que ao redor dele veio uma grande tormenta de fogo. Ele aparece em sua própria glória, em seu próprio esplendor. E como Deus, o grande e santo juiz, ele aparece àquele povo nesta ocasião para poder julgar aquele povo. Eu entendo aqui que ele aparece da mesma forma que ele apareceu ao povo lá no Êxodo, quando o povo foi fazer a aliança com Deus, lá no Monte Sinai. A palavra de Deus nos fala que ele apareceu numa grande tormenta, aonde fogo o monte fumegava. Juiz santo. E ele chama a terra e os céus para testemunhar o seu julgamento contra o seu povo. E ele atesta a autenticidade desse julgamento. Ele fala aqui, os céus anunciam a justiça do seu julgamento, porque é o próprio Deus que julga. Esse juiz conhece aquele povo, esse juiz conhece aquelas pessoas. Então será um julgamento justo. Sabe o que está acontecendo com nós hoje, essa geração? Sabe por que facilmente nós pecamos? É porque nós temos ignorado a santidade de Deus. E quando nós não rebaixamos Deus
Deus ao nosso nível, nós nos colocamos ao nível de Deus. Nós temos ignorado a santidade do Senhor. E através disso tem faltado temor nesta geração, nas nossas vidas. E por ignorar a santidade de Deus, faltar o temor, facilmente cometemos pecado. Você quer um exemplo bíblico? O profeta Isaías capítulo 6, ele tem uma grande visão. Ele olha para os céus e ele vê num trono o Todo-Poderoso sentado, e ele descreve que as vestes do Todo-Poderoso cobria todo o templo. E quando ele olha para cima, ele vê o Todo-Poderoso assentado num trono, e acima do Deus vivo havia serafins voando. Eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam o rosto, e eles clamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Os céus e a terra anunciam a sua glória. Quando Isaías olha aquela cena, ele olha para si mesmo e vê a sua miséria. Quando ele olha a santidade de Deus, ele reconhece que é um pecador, e ele fala: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Os meus olhos viram a Deus e certamente morrerei. Quando ele viu a santidade de Deus, ele viu a sua própria miséria. Amados, você está diante de um juiz justo, você serve um Deus justo, e o que Ele pede a você é santidade. Não podemos ignorar a santidade de Deus. Deus fala na Bíblia: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Deus exige a santidade, é o padrão de Deus para o crente, é a santidade. O acordo entre nós e Deus é viver em santidade. Se você ignorar a santidade de Deus, vai faltar temor na sua vida. E se faltar temor na sua vida, você facilmente peca contra Deus. Esse juiz havia se manifestado, e ele estava pronto para julgar o seu povo. Mas esse julgamento não era um julgamento para poder condenar aquele povo, mas era um julgamento para poder trazer à vista daquele povo os seus pecados. E esse grande e poderoso juiz, ele inicia falando com o seu próprio povo. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel. Deus muitas vezes quer falar conosco, amados irmãos, mas muitas vezes estamos ocupados demais com os nossos próprios prazeres, com as nossas próprias necessidades. E o que Deus pede de inicial para falar com o teu povo é: escuta, povo meu, escuta. Ah, mas eu estou em dificuldade, isso está tudo bagunçado, isso está assim. Não, cala a boca, escuta, escuta. Primeira coisa, nós devemos escutar. E Deus, ele começa o julgamento, ele começa instruindo aquele povo. E o que eu acho mais interessante e tremendo aqui é porque ele começa falando desta maneira: eu não te repreendo pelo sacrifício e pelos holocaustos que vocês continuamente trazem perante mim. Sabe o que quer dizer o texto? Deus, ele exigia o primeiro cordeiro sem defeito, sem nenhum problema. E eles pegavam o primeiro cordeiro, eles pegavam ali o cordeiro certo. Deus exigia horários para poder sacrificar, eles sacrificavam no horário. Deus exigia vestes, lugar certo. Deus exigia tudo para que fosse feito aquele sacrifício, e eles cumpriam tudo no requisito. É por isso que Deus fala: eu não te repreendo pelos teus sacrifícios continuamente oferecidos a mim. Não é por isso que eu te repreendo, mas eu te repreendo pela motivação no qual você me traz esse sacrifício. Eu quero falar com você a respeito da falta de fé no seu sacrifício, a falta de amor, a falta de gratidão nesse sacrifício, povo de Israel. E sabe o que Deus quer falar conosco nesta noite?
Essa noite Deus não vem nos repreender porque nós não estamos vindo no culto, não. Nós estamos aqui terça, nós estamos aqui na quinta, nós estamos aqui no domingo da escola dominical, nós estamos aqui no domingo à noite. Deus não está nos repreendendo porque chegamos atrasados, não, nós procuramos chegar no horário. Deus não está nos repreendendo nesta noite porque não participamos do culto, não, nós estamos aqui. Mas o que quer dizer aplicado na nossa vida nesta noite, o que este salmo, que esse verso quer dizer, é a falta de essência no culto. É a motivação. Simplesmente entrar numa igreja, bater ponto, sentar no banco e o dirigente falar: senta, levanta, olha para a direita, olha para a esquerda. Isso não é o suficiente. E Deus olha para aquele povo, depois que ele fala que não estava repreendendo aquele povo por causa da cerimônia vazia, ele olha para aquele povo e fala assim: acaso como eu carne de touros? Acaso bebo eu sangue de bodes? Ou seja, vocês estão trazendo esse sacrifício aqui para mim, vocês estão fazendo favor para mim? Antigamente, as doutrinas pagãs acreditavam que Deus, os deuses pagãos, se alimentavam nos sacrifícios. E Deus, ele vem dizer aqui que é um Deus diferente. Ele não se alimentava daquela carne, ele não precisava daquele sacrifício, e por isso ele olhou para o povo de Israel e falou assim: dos seus apriscos eu não aceitarei mais nenhum cordeiro. Antes que eu criasse você, eu criei os animais, porque todos os animais do campo são meus. Tudo que há na terra é meu. Se eu precisasse de alguma coisa, eu pediria a você. É isso que o Salmo está dizendo. Eles achavam que estava quebrando o galho de Deus, trazendo aquele sacrifício. E Deus veio dizer a eles que aquele sacrifício não beneficiava a Deus, mas beneficiava a eles próprios. E Deus estava falando naquele salmo que foram vocês que quebraram a aliança. Então esse sacrifício beneficia você e não a mim. Eu não preciso de vocês, mas vocês é quem precisa de mim. Sabe o que isso quer dizer? Deus não aceita nada que venha da forma humana. O culto nós oferecemos a Deus, mas o culto não foi nós que inventamos. Deus não aceita nada das mãos humanas. Aquele povo havia quebrado um protocolo, havia quebrado um pacto. E Deus o havia ensinado aquele povo como chegar até diante dele. E nos dias de hoje, Deus instituiu a igreja não para agradar a Deus, não para cumprir um capricho, a palavra que eu tinha esquecido, um capricho de Deus. Não é simplesmente um capricho de Deus: eu criei o homem e eu quero que todo domingo ele vai no culto, porque eu criei o homem, assim que vai ser. Não é isso que quer dizer. Deus não precisa do meu culto. O culto beneficia a mim, porque a palavra de Deus nos fala: aprendei de mim que sou manso e humilde. E quando você começa a estudar, a aprender de Deus, você começa a conhecer a santidade de Deus. E quando você olha para a santidade de Deus, você vê a sua própria miséria. E quando você vê a sua própria miséria, os seus pecados, você reconhece que você precisa de Deus. É isso que esse salmo está dizendo. Será que nós precisamos mesmo vir num culto, amados irmãos, e oferecer ao Deus, a um santo juiz, um culto vazio, aonde a pessoa não consegue ao menos largar do celular, aonde a pessoa não consegue ao menos prestar atenção, enquanto eu sou o maior beneficiado no culto? Quando eu comecei a estudar esse salmo, que eu vi a minha miséria e vi a espécie de culto que muitas vezes eu trago diante de Deus, eu entendo o porquê que muitas vezes eu não sou abençoado, irmãos. E o intuito de eu trazer esta mensagem aqui nesta noite é porque você precisa de uma bênção, mas talvez Deus não está te ouvindo, Deus não está te escutando, porque você não está procedendo corretamente. No culto não. Deixa eu explicar para você. Esse salmo não está falando simplesmente de uma cerimônia vazia.
Não é a questão da cerimônia. O evangelista Éder, ele pregou aqui muitas mensagens, mas 2 mensagens marcou a minha vida. Uma foi pregado em Romanos capítulo 8, que fala sobre a multiforme graça de Deus, e ele trabalhou a graça de Deus, foi pregado no domingo de manhã. E no domingo de ceia, há uns 2 meses atrás, Deus falou tremendamente através da vida do evangelista Éder, aonde ele pregou lá em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, capítulo 11, que fala a respeito do discernimento do corpo de Cristo. Discernir, ele trabalhou essa ideia, discernimento. E sabe o que acontece aqui, que estava acontecendo com os judeus naquela época? Eles não estavam discernindo o sacrifício levado a Deus. Eles não estavam sabendo discernir. Eles achavam que o templo era santo, que aquele ritual era santo, e por isso não precisava viver uma vida santa. Eles não compreendiam que Deus tinha instituído o sacrifício, porque o sacrifício apontava para Jesus, porque o sacrifício apontava para o pecado nosso, e porque o sacrifício nos dizia desta forma, que se pecou, você deve morrer. Mas faltou discernimento, e é por isso que eles traziam aquele sacrifício e trazia ali uma cerimônia vazia. Da mesma forma, hoje eu acho que nós ainda não discernimos o culto, porque o culto, amados irmãos, quando você vem aqui para cultuar a Deus, em primeiro lugar, ninguém vai a um culto para receber bênção. Isso é consequência de uma vida de obediência a Deus. Você vem a um culto para aprender de Deus. Só que o seu culto começa quando você se levanta. Se você levanta da sua casa brigando com a sua esposa, brigando com o seu marido, respondendo a sua mãe, sai para o trabalho, briga com todo mundo, dá calote em todo mundo, mente, faz o que bem quer. Aí você acha que pode chegar aqui à noite no culto de domingo e olhar para o céu e dizer: entra na minha casa, entra na minha vida. Deus não quer cerimônia vazia. Não é isso que Deus quer. Nessa noite Deus está chamando a nossa atenção, assim como chamou a minha, assim como jogou na minha cara toda a minha adoração. Aí no final do culto eu olhar, o culto hoje foi tão frio. Frio está eu. O irmão ali está chorando, está queimando no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque desde 7 horas da manhã que ele levantou, ele está adorando o Senhor. O seu dia inteiro é uma vida de obediência a Deus. A sua semana inteira é uma vida de obediência a Deus. Frio está eu. O irmão ali não, ele está queimando, ele está sentindo a presença de Deus. Não vem olhar, amados irmãos, para o culto e dizer que o culto está frio, que o culto está sem graça. A culpa é nossa. É porque não vivemos corretamente durante a semana. E depois queremos entrar na igreja e queremos que Deus fale conosco. Ele não vai falar não, sabe por quê? Porque se ele olhar para nós em pecado, ele é capaz de fulminar. Ele prefere nem olhar. Seu culto começa, amados irmãos, quando você se levanta. Seu culto é durante toda a semana. Seu culto é no trabalho, seu culto é na faculdade, seu culto é na escola, seu culto é no namoro. Tem pessoas que vivem na fornicação. Fornicação é o sexo sem estar casado. Tem pessoas que vivem na fornicação e quer chegar aqui e ainda quer fazer a obra de Deus. Quer chegar aqui e quer que Deus entre na minha casa, entre na minha vida. Não vai acontecer nunca, amados, porque o seu culto é lá fora. Nós precisamos discernir isso. Nós precisamos entender. Deus quer de nós muito além de cerimônias vazias. Deus quer um culto de ação de graça. Deus quer uma adoração verdadeira. É isso que Deus quer de nós. Agora Deus parte para começar a julgar o ímpio. Antes dele começar a julgar o ímpio, ele fala aqui no verso 14: oferece a Deus sacrifício de ação de graça e cumpre o teu voto para com o Altíssimo. Ação de graça quer dizer gratidão. Algo que eu já tropecei muitas vezes é ingrato. Não pode acontecer nada na nossa vida que oh Deus, o Senhor não ajudou, a culpa é sua, o Senhor fez.
E nós não agradecemos a Deus pela chuva. Esse ano choveu mais do que o ano passado, vocês notou? Mas ainda tem pessoas que é capaz de olhar para a chuva e falar: meu Deus, só sabe chover, meu Deus, chuva demais, meu Deus. Ingratidão, pessoas ingratas, ainda quer depois entrar no culto e dizer: entra na minha casa, entra na minha vida, tu és meu rei. Oferece a Deus a sua gratidão diariamente, durante a semana, desde que levanta até a hora que dorme. Oferece a Deus a sua gratidão. Ah, meu carro está velho, é um Unim velho, ah, eu quero outro carro. Seja grato com aquele Unim, porque tem pessoas que andam de pé. Ah, minha casa está toda velha, caindo aos pedaços. Seja grato à sua casa, porque tem pessoas que pagam aluguel. Ah, mas eu pago caro no aluguel. Seja grato, porque tem o dinheiro para pagar o aluguel. Ofereça ao Senhor a sua gratidão. É isso que esse salmo está dizendo. É isso que esse salmo falou comigo. E antes dele entrar para poder falar com os ímpios, ele fala: cumpre o teu compromisso para com o Altíssimo. Qual foi o meu compromisso quando aceitei Jesus? Ser santo. É o que Deus quer de mim. Ele quer que eu seja santo. É o meu compromisso que eu fiz. Ele não quer apenas cerimônia vazia, eu chegar correndo aqui, estressado, porque a mulher atrasou, o menino atrasou e subir aqui. Não. Ele quer santidade, ele quer pureza, singeleza de coração, ele quer os frutos do Espírito na nossa vida. Ele quer a paz na nossa vida, ele quer estar conosco. Tem marido que trata a mulher do jeito que quer dentro de casa. Aí quer chegar aqui na igreja e quer, entra na minha casa, entra na minha vida. Tem esposa que nem dá satisfação para o marido, esquece que o marido é um sacerdote da casa. O marido é o cabeça da casa e a mulher está lá tupetuda, não está submissa à vontade do marido, à autoridade dele. E depois quer entrar na igreja e oferecer louvor a Deus. Cumpre o teu voto. Seu compromisso com Deus, amado, é a santidade. Agora ele passa e começa a falar com os ímpios. Mas eu quero dizer para você que os ímpios aqui não é os ímpios lá do mundo, não. Ele está falando para o povo dele. É o ímpio congregacional, o ímpio dentro da igreja. O que é ímpio? O que é iniquidade? Amados, iniquidade é aquela rebelião, aquele pecado que você sabe que está errado. E quando você comete aquele pecado, seu coração nem acelera mais, não dá nem temor mais. E depois que você comete aquele pecado, sabendo que é pecado, você ainda tem coragem de 10 para 7 de um domingo estar sentado no banco e adorar a Deus. Isso é iniquidade, rebelião contra Deus. E é para esses que Deus vai se dirigir. E sabe o que esse salmo fala? Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetir as minhas palavras? Deus ele sai do formalista, do judeu formalista, e parte para o judeu hipócrita. Aquele que pecava e depois corria para o templo achando que estava encoberto o seu pecado. Não, eu vou pecar, vou estar em adultério, vou estar em fornicação, vou mentir, vou roubar, e depois vou lá e mato o pobre do bezerro, está tudo tranquilo. E Deus vem se dirigir a eles. O que adianta você ter as minhas leis de cor na sua língua? O que adianta você recitar as minhas leis se você não as cumpre? É o que Deus fala para aquele povo. Sabe o que Ele está falando para nós aqui hoje? O que adianta você entrar nessa igreja aqui, você participar do culto, chorar, pular, mas se você sabe que algo na sua vida é pecado e você deixa esse pecado te dominar? Eu não estou falando, irmão, porque aqui dentro não tem nenhum santo. A própria Bíblia atesta isso. Todos nós, por várias vezes, tropeçamos na mesma pedra. Eu não estou falando daquele pecado que você tropeça e você sente aquele temor, aquele arrependimento, você chora, você rola, você se sente um miserável. Não estou falando desse pecado, não. Eu estou falando daquele pecado onde você já comete tranquilo, seu coração nem teme. Você sabe que é pecado, mas você, Deus perdoa, Deus é santo, Deus perdoa, Deus é bom. Estou falando desse pecado.
Eu estou falando do namorado que sabe que é pecado, está passando a mão na mulher ali para todo lado, está de todo jeito bagunçando, sabe que é pecado, mas você sabe que é pecado, você fala mal de todo mundo o dia inteiro, a semana inteira fala mal, mente, passa cheque sem fundo, faz todo tipo de pecado, sabe que é errado e continua. É isso que é iniquidade. Tem pessoas que nem conversa com a outra pessoa, congrega na mesma igreja, nem conversa com a outra pessoa, passa, vira a cara, ignora, não suporta essa pessoa e acha que pode chegar aqui num culto de quinta-feira, domingo à noite e entra na minha casa, entra na minha vida. É isso que esse salmo veio dizer para mim, em primeiro lugar. Eu apenas estou passando para vocês, apenas estou passando. E se porventura essa palavra falou com você, aprove a misericórdia de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus nos fala que Ele repreende e exorta aqueles a quem Ele ama. E se você sentiu o peso dessa palavra nessa noite, amados irmãos, dá glória a Deus, agradece a Deus porque você pertence ao povo de Deus. E o motivo dessa mensagem hoje não é condenar ninguém, mas é trazer à nossa vista o nosso erro, o nosso pecado que nós cometemos. Vamos trazer uma adoração sincera ao Senhor, amados. Vamos viver uma semana de submissão à vontade dEle, santidade. Eu escutei uma ministração numa música esses dias do Fernandinho que fala: queima este altar. Aí a mulher que canta com ele começa a ministrar e fala: Senhor, eu vou sacrificar a minha vontade. Muitas vezes nós preservamos mais a nossa vontade, amados irmãos, e não temos coragem de trazer ao altar, sacrificar a nossa vontade por amor a Deus, mas nós priorizamos a nossa vontade. É assim que funciona. Somos assim. O homem é assim. Nós queremos a nossa vontade. E Deus vem dizer nessa noite: cumpre o teu voto para com o Altíssimo, anda em santidade. Nós temos mania de falar que nós amamos a Deus. Amamos a Deus, cantamos, amamos a Deus, oh Senhor, nós amamos. Talvez isso faz de mim um mentiroso, porque Paulo nos ensina na carta de 1 Coríntios capítulo 13, que o amor não busca seus próprios interesses. E quantas vezes entramos por aquela porta e pensamos assim: hoje Deus tem uma bênção para mim, é o meu interesse que está em jogo, o culto é para o meu interesse. Ama a Deus, mas o amor não busca seus próprios interesses. Jesus sendo Deus, Ele não veio aqui para ser servido, mas Ele veio para me servir, para nos servir. Deus veio aqui para servir, não para ser servido. Jesus não buscou os seus próprios interesses, mas Ele sempre citava nos seus evangelhos: eu vim para fazer a vontade do Pai que estás no céu. E eu quero perguntar para você nessa noite: a semana inteira você tem vivido para satisfazer a vontade de Deus que está no céu? Não responda. O amor não busca seus próprios interesses. Vamos entrar num culto, amado. Vamos cultuar a Deus. Vamos aprender de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. E a consequência disso é a bênção de Deus sobre a nossa vida. A prosperidade, a bênção de Deus não pode ser o foco. Você não pode mirar na bênção. Você não pode mirar na prosperidade. Você tem que mirar na santidade. Você tem que mirar em agradecer e em servir a Deus. E consequentemente as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Se coloque de pé para eu poder concluir. Os últimos 2 versículos, ele conclui. Ele fala: o que me oferece sacrifício de ação de graça, esse me glorificará. Se nós vivermos em santidade a semana inteira, se nós vivermos a vontade de Deus a semana inteira, quando você entrar pelaquela porta, você vai ver às vezes todo mundo ali com a carinha triste, o culto está frio, mas você vai estar ardendo na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a sua adoração começou foi na segunda-feira, e no domingo você está apenas celebrando uma semana de obediência a Deus. Amém? Amados, Deus abençoe. Pastor, obrigado pela oportunidade, tá? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai de misericórdia,
Reconhecer